Olá, Eu sou a Vilma. Eu sou a Terezinha. Eu sou a Maria Priscila. E meu nome é Ana. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Bianca. E eu sou o Celso. eu sou a Joseli. E iremos falar sobre o posicionamento cirúrgico do paciente. Essa prática consiste em colocar o paciente em determinada posição na mesa cirúrgica para oferecer acesso adequado ao campo operatório, garantir segurança e conforto. É uma etapa fundamental para o sucesso da cirurgia e deve respeitar princípios anatômicos e fisiológicos, evitando complicações. Objetivo do posicionamento. O posicionamento cirúrgico tem como principais objetivos facilitar o acesso do cirurgião ao local da intervenção, proporcionar conforto e estabilidade ao paciente, prevenir lesões em nervos, vasos e tecidos, manter a função respiratória e circulatória adequada, além de auxiliar no uso de equipamentos anestésicos e cirúrgicos. Alguns princípios básicos devem ser seguidos no posicionamento cirúrgico. Ele deve ser feito após a indução anestésica, manter sempre o alinhamento corporal, usar apoio e almofadas para prevenir lesões por pressão, garantir que a pele seja inspecionada antes e depois do procedimento, fixar bem o paciente para evitar quedas da mesa. Risco e complicações do posicionamento cirúrgico. As principais complicações são lesão por pressão, úlcera de decúbito, lesões nervosas periféricas, síndrome compartimental, alterações fisiológicas. Outros problemas como edema facial, trauma de pele por fricção, dor pós-operatório, risco de infecção secundárias. A enfermagem tem um papel essencial nesse processo. O técnico ou enfermeiro auxilia a colocação do paciente, verifica os pontos de apoio, monitora a integridade da pele, trabalha junto com o anestesista e o cirurgião e registra todo o posicionamento no prontuário. Essa situação garante segurança e previne complicações. Tipos de apoios e dispositivos de segurança. Durante o posicionamento, utilizamos apoios e dispositivos que ajudam a proteger o paciente. Exemplos: coxins, travesseiros, faixa de ficção, apoios de braço e perneiras. O uso correto desses recursos é fundamental para prevenir lesões e garantir estabilidade durante a cirurgia. Importância do trabalho multiprofissional. O posicionamento não é responsabilidade de apenas uma pessoa. O cirurgião, anestesista, enfermeiros e técnicos devem atuar em conjunto. A comunicação clara entre todos evita falhas e acidentes, além de reduzir o tempo cirúrgico e aumentar a segurança do paciente. E para concluir, o posicionamento cirúrgico é uma etapa essencial em qualquer cirurgia. Esse posicionamento deve ser planejado e executado de forma segura, respeitando princípios de ergonomia e fisiologia, com atuação multiprofissional e atenção da enfermagem. Conseguimos garantir o conforto, prevenção de riscos e melhores resultados para o paciente. Vou falar sobre a posição supina, decúbito dorsal. A posição supina é aquela em que o paciente fica deitado de costas sobre a mesa de cirurgia. Ela geralmente é utilizada em cirurgias que exigem incisões na cavidade abdominal para explorar, reparar ou investigar. Para garantir um posicionamento anatômico adequado, os braços e pernas devem ser suavemente afastados do corpo, mantendo alinhado. Além disso, é importante evitar as pernas estejam flexionadas ou cruzadas durante a cirurgia. Essa posição oferece ao anestesiologista as melhores condições para monitorar o paciente durante esse tipo de procedimento. Em alguma cirurgia em que é necessário acesso à região onde se encontram o fígado, o estômago, o baço, a equipe pode usar uma almofada inflável ou pano de campo estéreo para elevar a região, em forma de coxinha, e facilitar a intervenção do cirurgião. É preciso ter cautela ao utilizar essa técnica em cirurgias mais extensas, avaliando a complexidade do procedimento e possíveis impactos na saúde do paciente. Pacientes idosos podem sentir dores na região lombosacral se ficarem em posições elevadas por muito tempo. Além disso, se o paciente tiver qualquer comprometimento na coluna, como uma hérnia de disco, por exemplo, é fundamental avaliar a viabilidade da posição, pois o desconforto pode afetar sua recuperação pós-cirúrgica. Posição decúbito ventral. O paciente será colocado de bruços com o abdômen voltado para baixo. Colocando na posição, colocamos colete ou apoio
apoio no tórax e na pelve, deixando o abdômen livre e prejudicar na circulação. A cabeça fica em apoio facial próprio, sem pressão sobre os olhos. Pescoço em posição neutra. Os braços podem ficar junto ao corpo ou aberto. Os cotovelos e mãos ficam acolchoados. As pernas têm que ficar estendidas e levemente afastadas. Colocamos coxins nos joelhos, tornozelos e pés antes da cirurgia começar. Posição lateral. A posição lateral recomenda para cirurgias envolvendo os rins, pulmões ou intervenções ortopédicas nos quadris, assim como na posição prona. O anestesiologista deve autorizar o posicionamento lateral após acomodar e estabilizar o paciente na posição supina. Para garantir o conforto do paciente na posição lateral, utiliza-se almofadas firmes, fitas de esparadrapo ou bandagem para estabilização, tomando-se cuidado para evitar danos à pele. Para acomodar adequadamente o paciente, flexiona-se a perna inferior e coloca-se um travesseiro fino entre os joelhos para maior conforto e fluxo sanguíneo na região lombar. Os braços apoiam-se em uma plataforma na mesa cirúrgica para abrir as axilas e expor a parte das costas do paciente, protegendo a região dos braços com faixa para evitar desconforto. Posição de decúbito lateral de Sims. A posição de Sims é uma posição específica em que coloca-se o paciente lateralmente. É a posição ideal para alguns procedimentos, como a inserção de sonda retal e toque retal, para exames de próstata, por exemplo. Ela oferece uma exposição adequada da área genital, tornando o processo de exame ou procedimento mais preciso. Coloca-se o paciente deitado de lado, geralmente com o lado esquerdo do corpo em contato com a mesa ou maca. Flexiona-se o joelho esquerdo enquanto mantém o joelho direito estendido. O tronco do paciente é levemente inclinado para frente. Posição litotomia ou ginecológica. Utilizam-se a posição litotomia ou ginecológica sobre os cotovelos e joelhos em uma cirurgia proctológica, urologia, ginecológica após a anestesia do paciente em posição supina. Essas posições fornecem acesso fácil aos órgãos pélvicos e genitais, facilitando intervenções cirúrgicas, exame ginecológico e partos. Coloca-se o paciente em decúbito dorsal, a mesa cirúrgica, com as nádegas posicionadas na borda da mesa, flexionando-se as pernas do paciente, quadril e joelhos, de modo em que as coxas fiquem aproximadamente em um ângulo de 90 graus em relação ao tronco. As pernas ficarão elevadas e fixadas em suporte especializado, chamado estribos, ou apoio para as pernas. Ajustam-se os estribos para manter as pernas na posição correta. Essa posição oferece desobstrução à região genital, tornando-se ideal para a cirurgia ginecológica, esterectomia, cirurgias de ovários, endometriose, partos por cesarianas e outros procedimentos relacionados à pelve e órgãos genitais femininos. A posição de Trendelenburg é uma posição de cirurgia em que o paciente é colocado em uma mesa inclinada, com a cabeça em um nível mais baixo que o restante do corpo. As indicações para a posição de Trendelenburg, conhecida como TREN, são geralmente cirurgia abdominal, especialmente cirurgia de cólon, bexiga e órgãos pélvicos, cirurgias ginecológicas, como em histerectomias e procedimentos para tratar doenças pélvicas, laparoscopias, intervenções vasculares. Quanto às cirurgias abdominais, ginecológicas e laparoscopias, os princípios de benefícios do TREN é o mesmo. Expor o sítio cirúrgico, afastando os órgãos abdominais e permitindo uma melhor visualização e introdução dos instrumentais cirúrgicos. Com relação às intervenções vasculares, o benefício dessa posição baseia-se em ajudar na circulação sanguínea durante a cirurgia, especialmente em casos de cirurgia vascular abdominal. A posição Trendelenburg reversa, também conhecida como posição Trendelenburg invertida, é uma variação da posição tradicional, diferente da posição clássica, onde a cabeça do paciente fica mais abaixo que os pés. Nessa posição reversa, os pés ficam inclinados acima da cabeça. Ela pode ser usada em algumas situações clínicas para melhorar a perfusão cerebral. Essa posição pode ser útil em pacientes que estão em choque ou em casos de hipotensão grave. A posição pode aumentar a pressão arterial sistemática, assim melhorando a perfusão. Posição de Fowler ou semi-Fowler. A posição de Fowler é frequentemente utilizada em cirurgias neurológicas, bem como em cirurgias de reconstrução mamária e abdominal. Embora possa parecer desconfortável, a equipe médica pode garantir que o paciente tenha um pós-operatório sem desconforto relacionado à má postura durante a cirurgia. Para adotar a posição de Fowler em um procedimento cirúrgico, deve preparar e estabilizar o paciente na posição correta. Por esse motivo, é fundamental saber ajustar a maca corretamente, considerando quais são os ângulos mais ergonômicos para o paciente. Na posição de Fowler, os seguintes cuidados devem ser tomados, mantendo a região do dorso em contato com a mesa,
cabeça apoiada em um suporte adequado, as costas formando um ângulo de 90 graus, com as coxas e as pernas elevadas e com os joelhos na altura do cotovelo. Lembrando que os pés também devem ter um apoio firme para evitar que fiquem pendurados. A posição de Kresge, também conhecida como posição de canivete, é bem importante em cirurgias reto e região sacral. O paciente é colocado inicialmente em decúbito ventral e em seguida a mesa cirúrgica é flexionada na altura da região pélvica, formando um ângulo de canivete. Os quadris ficam mais altos com a cabeça e pés mais baixos. Os braços podem ser estendidos ao longo do corpo ou apoiados em suportes laterais. As indicações para essa posição é cirurgias anorretais, hemorroidectomia, fistulectomia e fistulectomia, a exposição da região sacral e cóccix e exames proctológicos, que exigem uma boa visualização. Tem também algumas cirurgias de coluna baixa. Essas são menos comuns atualmente, pois foram substituídas pela pronação modificada. As vantagens que proporcionam uma ótima exposição do ânus, reto e região sacrococcígea, o abdômen fica livre, reduzindo pressão intra-abdominal e facilita a drenagem de secreção. E por fim, a posição genopeitoral, também chamada de posição joelho-peito, é uma das posições cirúrgicas menos utilizadas, mas muito importante em situações específicas. Nessa posição, o paciente é colocado de joelhos sobre a mesa cirúrgica, com o tórax e a cabeça apoiado na superfície. As nádegas ficam elevadas, enquanto o abdômen fica pendente e os braços podem ser posicionados para frente ou ao lado da cabeça. É indicada para procedimentos anorretais, como fissurectomia, fistulotomia e drenagem de abscesso, exames de reto e cólon, que em algumas vezes é substituída pela litotomia, cirurgias urológicas em região perineal e exames ginecológicos específicos quando a litotomia não é adequada. Como vantagem, essa posição oferece excelente exposição na região anal e perineal, facilita o acesso cirúrgicos em pequenas cirurgias de reto, permitindo que o abdômen fique livre e reduzindo a pressão intra-abdominal.